Fala pessoal, professor Judenir mais uma vez com os nossos 5 minutos para o Enem, para a gente lembrar de mais um detalhe importante. Um dos conteúdos relativos à história da América e do Brasil, que aparece com frequência na prova do Enem, é a questão da administração colonial. Basicamente, as relações políticas estabelecidas entre as metrópoles europeias e os territórios colonizados aqui na América. Fiquem atentos que no final do século XV e início do século XVI, europeus começam a chegar, em especial espanhóis e portugueses, ao continente americano, e devido às relações, às armas, às práticas políticas da época, se estabelece uma relação de dominação e exploração desse continente. Lembre-se que ao falar contigo sobre colonização da América, alguns conceitos são fundamentais. O primeiro deles, o chamado mercantilismo ou os mercantilismos europeus, envolvendo uma intervenção estatal na economia gigantesca por parte dos reis absolutistas, mas um objetivo de enriquecimento do Estado, o que vai levar à busca de metal precioso, especiarias, produtos caríssimos em outros continentes e a efetiva navegação e dominação colonial. Lembra também que ao falar da relação de portugueses e espanhóis com suas colônias, a prática do chamado pacto colonial, termo mais antigo, aquilo que você pode conhecer com a expressão de exclusivismo metropolitano, é uma das marcas desse processo. A ideia de que a metrópole tem o direito de exclusividade comercial, exploratória, econômica sobre o território dominado. Lembra que tudo isso envolveu também práticas culturais e religiosas de dominação sobre os territórios coloniais. Acrescente a isso o fato de que o governo português, o governo espanhol, determinavam qual seria a estrutura estabelecida em cada um dos territórios. E ao pensar que todo o projeto português, assim como todo o projeto espanhol, envolvia necessariamente o desejo de enriquecimento. Então as opções políticas e as opções econômicas eram aquelas que poderiam beneficiar de uma forma ou de outra seus respectivos governos. Ao pensar, por exemplo, na relação de Portugal com o território que nós conhecemos hoje como Brasil, vamos lembrar de alguns detalhes. Portugal optou por aquela forma política que nós conhecemos como capitanias hereditárias. Uma divisão do território em grandes lotes que ficariam na mão de membros da pequena nobreza e até alguns altos comerciantes portugueses, escolhidos a dedo pelo rei de Portugal para que usassem seu próprio dinheiro para a colonização do território. Era uma prática que já havia sido estabelecida nas ilhas da costa africana. Então Portugal já tinha uma certa experiência, mas não num território tão grande e tão diverso quanto o Brasil. O fato é que primeiro se estabeleceram as capitanias hereditárias, que sempre é bom lembrar, são a base da estrutura dos estados brasileiros dos dias de hoje. E esse sistema, como não deu tão certo quanto se desejava, acrescentou-se a ele no ano de 1549 o governo geral. Governo geral, sistema que centralizava na primeira capital da colônia, a cidade de São Salvador, da Baía de Todos os Santos, fundada com o objetivo de ser a capital, onde o governador geral se instalaria, garantindo aí uma centralidade da administração, envolvendo principalmente a vigilância da costa, a segurança dos colonos, a cobrança de impostos, tudo em cima do chamado governador geral. Vamos lembrar que o governo geral está associado à estrutura que nós carregamos hoje, digamos assim, do chamado governo federal. Essa base de uma centralização na nossa colonização deixa heranças até os dias de hoje. Por fim, mas não menos importante, vale a pena lembrar aqui do sistema de câmaras municipais. As vilas brasileiras, os protótipos das nossas cidades atuais, as maiores e mais importantes inclusive, estão ligadas a um sistema de poder local que era ancorado nos grandes donos de terra, os chamados homens bons, que tinham direito de exclusividade sobre essas câmaras municipais. As câmaras municipais juntariam o que hoje nós chamamos de Câmara de Vereadores e Prefeitura. A gente volta, tudo de bom, beijo no coração de vocês.